Mateus, capítulo de número 16, vamos tratar sobre o fermento dos fariseus, diretamente, a confissão de Pedro e os discípulos de Jesus devem levar cada um a sua cruz, O capítulo começa dizendo que os fariseus e saduceus se juntaram para tentarem a Jesus pedindo-lhe um sinal, Engraçado que após tantos milagres eles ainda pedem um sinal, mas a Bíblia vai dizer que era só para tentar Jesus. E Jesus vai expor a hipocrisia deles, Jesus vai dizer que ele sabe interpretar o tempo, mas não conhece os sinais do fim do tempo. E que nenhum sinal seria dado a essa geração má e adúltera, senão o sinal do profeta Jonas, Que assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, Jesus ficaria assim no seio da terra e se levantaria e eles teriam que reconhecer que ele era o Messias, Então Jesus não dá nenhum sinal em particular a esses homens. Mas aí Jesus vai sair de próximo deles. No versículo 6 vai mandar com que os seus discípulos fiquem acautelados, espertos com o fermento dos fariseus e saduceus. E eles vão discutir acerca de pães, Jesus está dizendo isso porque não trouxemos pães. A gente vê aqui uma falta de sensibilidade novamente dos discípulos, de não compreender o que tange o reino. E aí Jesus vai expor as 2 multiplicações de pães que ele fez e vai então falar diretamente, a eles, eu não falo a respeito do pão, versículo 11, mas do fermento dos fariseus e saduceus. Então eles vão compreender que era a doutrina deles, E o fermento dos fariseus e saduceus representa o perigo da religião vazia, Porque o fermento ele tem a capacidade de penetrar a massa. E aí o pecado ele tem essa mesma capacidade de penetrar o nosso interior e a gente começar a viver uma religião vazia, E a religião vazia, como Jesus mandou acautelar-vos dela, é aquele sistema religioso que tenta justificar o pecado. Foge desse sistema. Ele é um sistema farisaico, Ele é um sistema baseado nos saduceus, no legalismo religioso e naquilo que é contrário à explicação correta do Evangelho, Jesus vai mandar que a gente fuja disso porque a gente vai compreender que os verdadeiros inimigos do reino são os homens religiosos que vivem de acordo com tradições humanas e não de acordo com a palavra de Deus, Esses são os fermentos dos fariseus. E aí logo após Jesus explicar isso, Jesus vai chegar com eles na região de Cesareia de Filipe. E é interessante que Jesus chega numa região que é historicamente recheada de idolatria, Cesareia de Filipe tinha uma homenagem a César, uma imagem de homenagem a César, foi palco do falso deus Baal, foi palco de muitas religiões. E aí neste contexto idólatra, ele pergunta para eles: quem dizem os homens que ser o filho do homem? E eles vão responder, Versículo 14, uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou outro um dos profetas. Mostra que de lá até hoje os homens que não seguem de fato a Jesus não têm a real noção de quem Jesus é. Alguns creem que Jesus é simplesmente um servo de Deus, outros creem que ele é um profeta, outros criam que ele era um profeta ressuscitado, mas eles não tinham a noção exata de quem Jesus era. E então Jesus vai perguntar: mas quem sou eu para vós, Quem sou eu para vocês? E aí Pedro vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, porque quem segue a Jesus de perto reconhece que ele de fato é o Filho de Deus. E aí Jesus vai tirar toda a glória de Pedro, dizendo: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, versículo 17, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Até a nossa aproximação de Deus se dá pela misericórdia dele, E aí então Jesus vai trazer o versículo 18, tema de grandes debates, A gente não vai se atentar muito aqui porque o tempo é escasso, mas vai dizer: e também eu te digo, Jesus falando, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, E aí os romanistas vão dizer que Deus Cristo fundamentou a igreja em Pedro, mas não é verdade, Não é isso que o versículo está dizendo. Uma rápida análise aqui vai nos fazer compreender um pouco melhor, No grego, Pedro significa Petros. Petros é fragmento de pedra ou uma pedra pequena, uma fagulha de pedra, aquilo que sai de uma grande rocha.
E a palavra pedra significa Petra, que significa rocha. Então o que Jesus está fazendo é usando um trocadilho de palavras. Ele está dizendo: tu és Pedro, Petros, pedra pequena, e sobre esta pedra, Petra, rocha, que era Jesus, eu edificaria a minha igreja, né? Então a igreja não é edificada em Pedro, a igreja é edificada em Cristo. Cristo é a pedra angular, a pedra principal de esquina. O fundamento das nossas vidas é Cristo e não Pedro. Então aqui a gente tira toda e qualquer primazia papal de Pedro, né? Pedro não foi papa, Pedro foi presbítero, como ele mesmo se apresenta na sua carta, né? Então isso é uma ideia romanista e não bíblica. A igreja não foi fundamentada em Pedro, mas em Cristo. Então isso é que a gente precisa compreender. E aí alguns teólogos romanistas vão dizer o seguinte: não, mas no aramaico tal, não importa, irmãos. O que importa é o seguinte: a inspiração bíblica, ela foi inspirada no grego. Se ela foi inspirada pelo Espírito Santo no grego, é que assim ele queria nos ensinar, né? Então a gente vai compreender isso. E também há uma certa dúvida sobre a real tradução da palavra no aramaico, né? Então, entre a dúvida de teólogos romanistas e a certeza da inspiração, eu vou ficar com a certeza da inspiração, né? Até porque se fosse para falar sobre Pedro, Jesus teria dito a ele, né? Tu és Pedro e sobre ti, sobre você, eu edificarei a minha igreja. Mas não, ele diz: tu és Pedro, Petros, como eu falei, e sobre esta pedra, Petra, rocha, eu edificaria a minha igreja. E além do mais, o próprio Pedro vai falar na sua carta que nós somos pedras vivas, né? Ele se coloca em igualdade com todo mundo. E Paulo vai falar que Jesus é a pedra principal, a pedra angular de esquina. Então a gente não vai fugir disso. E o próprio Velho Testamento, né? Em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4, em Salmos 18, 2, vai trazer uma alusão a Deus. Somente Deus é chamado de rocha, a rocha, nossa rocha, o nosso rochedo no Velho Testamento, né? E sendo Cristo o próprio Verbo encarnado, toda a colocação é colocada, toda a conotação é voltada para Cristo e não para Pedro. Isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente. E aí, logo após essa grande revelação, ele ordena aos discípulos, versículo 20, que não falem a ninguém que ele era o Cristo, porque na verdade ele queria evitar conflitos fora de hora, né? Cada coisa a seu próprio tempo. Não é que eles deveriam se calar para sempre, porque depois eles se tornam testemunhas oculares da ressurreição e anunciam a Cristo nos quatro cantos, né? Mas a questão aqui era momentânea. Então aí Jesus começa a dizer a necessidade do sofrimento que ele teria em Jerusalém, né? Sofreria na mão do Sinédrio. O Sinédrio era formado pelos escribas, pelos fariseus e pelos anciãos dos povos, né? Que eram os líderes religiosos do povo. Então Jesus sofreria na ordem política e na ordem religiosa de Israel. Jesus faria esse sacrifício porque o povo esperava um Cristo que fosse libertar eles da política, né? Jesus queria libertar eles, era da ignorância do pecado, e eles não compreendiam isso, né? E aí então a ideia do sofrimento de Cristo choca Pedro, né? Assusta. E aí Pedro vai dizer: não, Senhor, de maneira alguma, né? De maneira alguma isso te acontecerá. Então Jesus olha para ele, versículo 23, e diz: para trás de mim, Satanás, porque tu me serves de pedra de tropeço, não compreende as coisas que são de Deus e sim as que são dos homens, né? A gente vê novamente aqui o adversário tentando usar a boca de Pedro para tentar barrar a obra de Cristo, né? A obra de Deus. Mas Deus vai fazer uma repreensão, porque aqui Pedro se coloca como um opositor do reino, né? Jesus está expulsando Satanás, isso é bem claro, e não Pedro. Não é que Pedro estivesse possesso de demônios, viu, irmãos? Não haja confusão sobre isso. Mas Pedro, ele foi um instrumento que o inimigo acabou usando aqui no presente momento. E Jesus repreende só Satanás, porque Pedro era um discípulo, um futuro apóstolo, que seria uma pessoa que seria trabalhada cada dia mais para que fosse depois testemunha desse reino, né? E divulgador dessa verdade. E aí após isso Jesus vai falar sobre o sacrifício dele aqui, né? A partir do versículo 21. E depois ele vai falar sobre o sacrifício pessoal nosso, de cada discípulo. Versículo 24 ele diz: quem quer vir após mim, renuncia a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Porque o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma?
O que Jesus está dizendo é o seguinte: eu vou fazer sacrifício e eu deixo o exemplo para que vocês também façam, porque quem quer ir após ele, versículo 24 mais exato, tem que tomar a sua cruz e seguir. E cruz significa renúncia, significa sacrifício pessoal. Novamente eu vou dizer o que eu tenho dito durante os capítulos anteriores: não há um evangelho de glória pura como tem sido pregado por aí. O evangelho de Cristo, o evangelho bíblico, é um evangelho que parte do pressuposto da renúncia pessoal, né? O abandono dos meus desejos, dos meus prazeres, para seguir a Jesus. E aí o versículo 25 traz um paradoxo, né? Quem quer salvar a vida vai ter que perdê-la por amor de mim. Quem quiser salvar a vida tem que perdê-la. E quem perder a vida por amor de Jesus vai achá-la, né? Ele cria um paradoxo aí, né? Jesus está ensinando de forma simples o seguinte, né? Que em Cristo perder é ganhar. O menor é o maior e assim por diante. Eu preciso perder os meus próprios desejos, os meus prazeres para ganhar os dele. E aí sim, a minha vida, uma vez que eu a perco em Cristo, eu acho ela novamente, porque agora a minha vida tem fundamento e propósito de eternidade, né? Porque ele vai terminar dizendo: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma, né? E a gente vai ver sobre isso em alguns capítulos futuros, que não há proveito nisso, né? O homem ganhar o mundo todo e perder a alma, como o rico e o Lázaro, né? O rico passou a vida inteira ganhando o mundo todo e a sua alma pereceu no inferno, né? Então isso é complicado. Então, e a Bíblia diz: o que dará o homem em troca da sua alma? Não tem nada que o homem possa dar em troca da sua alma que vai pagar o preço, uma vez que o preço foi o sangue do próprio Cristo, né? Então eu preciso confiar no Senhor, perder a minha vida nele, para que eu de fato possa achá-la nele e uma vida melhorada para a glória do Deus Pai. E então Jesus vai finalizar dizendo que o Filho do Homem virá, versículo 27, na glória de seu Pai com os anjos, e recompensará cada um segundo as suas obras. E ele dá ainda mais um sinal da sua divindade, dizendo: em verdade vos digo que alguns dos que estão aqui não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então Jesus deixa falar de uma forma clara que alguns que estavam ali não morreriam até que visse Jesus vindo no seu reino, né? E aqui a gente vai ver uma prova disso no próximo capítulo. Capítulo 17 vai dizer que 6 dias depois, versículo 1, Jesus tomou com ele Pedro, Tiago e João, que eram alguns dos que estavam ali, e sobe no alto monte, e ali Jesus se transfigura diante deles. O seu rosto fica como o sol, as vestes brancas como a luz, e lhe aparece Moisés e Elias falando com ele. Então gera um pouco da glória do seu reino. E depois o próprio apóstolo João, né? O apóstolo João, uma vez que ele está exilado na ilha de Pátimos, por causa do testemunho da palavra de Deus, Jesus aparece a ele ressuscitado, né? E ele vê toda a glória de Cristo revelada na pessoa de Jesus. Então a gente vê aqui mais uma vez a prova da divindade e da fidelidade da palavra do nosso Deus.